Olá, tudo bem? Seja bem-vindo novamente. Hoje nós vamos falar na aula 6 de Logística, o tema é Logística Reversa e Internacional. Bom, lembrando um pouquinho que nós já falamos lá na primeira aula, há uma questão bastante importante no processo produtivo, que é a geração de resíduos. E como é que esses resíduos, durante o processo produtivo, se refletem na logística? Normalmente a gente enxerga a logística reversa como um aspecto voltado para a lógica de devoluções. Está correto isso. Devoluções são elementos que são pertinentes em qualquer parte do processo produtivo ou durante o processo da cadeia, como pós-venda, pós-consumo. Então, lembrando esse fato de que o processo ele gera um conjunto de resíduos, e o que fazer com esses resíduos, nós vamos também lembrar um conceito importante. Quando a gente fala em cadeias que são voltadas para a questão sustentáveis, a gente precisa entender que há três elementos importantes, que é uma preocupação social, uma preocupação com o ambiente e uma preocupação com o financeiro e econômico. Quando a gente fala apenas uma cadeia green, uma cadeia verde ou numa logística verde, nós estamos olhando o ambiente exclusivamente. Nós devemos nos preocupar com a logística reversa no contexto dos três elementos que se compõem: o social, o financeiro e o ambiental. Logicamente, então, você tem o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ecológico, o desenvolvimento social, que estabelece um conjunto de relações vinculadas a esses processos, que, logicamente, vão afetar o desenvolvimento da cadeia e da logística. Uma coisa importante que surge também, como a gente falou nas primeiras aulas, que é da Fundação Ellen MacArthur, da Grã-Bretanha, é o elemento da economia circular. O que é economia circular? É a capacidade que você tem num processo produtivo de uma cadeia que todos os elementos, de alguma forma, se retornam e são reutilizados, reaproveitados ao longo da cadeia. De uma certa forma, a gente olha, então, pelo nutriente biológico, pelos nutrientes técnicos, e você passa a aproveitar aquele produto final no pensamento dele como o processo produtivo acaba se reorganizando para evitar o máximo possível desses resíduos. Então, dentro desse contexto, qual é a definição de logística reversa? Essa é a definição mais utilizada que a gente usa, é uma definição internacional de uma tradução praticamente livre, que significa um segmento especializado de logística em foco no movimento e gerenciamento de produtos e recursos após a venda e após a entrega ao cliente. Ou seja, existe o contexto do pós-venda e do pós-consumo, que a gente vai estabelecer também essa diferença. Inclui retorno do produto para reparação e o crédito. Ou seja, qualquer devolução que hoje a gente considera vindo do cliente ou que você vai fazer para o seu fornecedor, também é considerado uma logística reversa. Nesse sentido, quando a gente pensa em logística reversa, tradicionalmente a gente vê um fluxo de ida, ou seja, a partir da matéria-prima até o consumidor final, e a partir desse elemento, o consumidor final, você começa a tratar com os produtos que são resíduos, que são derivados de algum processo. Por exemplo, a embalagem que você vai jogar fora de algum produto que você comprou, ou de um alimento. O processo que você tem, por exemplo, de um equipamento, de um material que não usa mais, ficou obsoleto. Então, esses são os motivos que normalmente geram esses resíduos pós-consumo ou, eventualmente, pós-venda. Olhando, então, a cadeia produtiva no seu modelo tradicional, ou seja, eu tenho uma alimentação a partir de um fornecedor, seu produtor, distribuidor, varejista e cliente, eu tenho uma preocupação ecológica que é fazer o quê? Trabalhar com reciclagem, reuso e disposição final. Normalmente, os produtos que são derivados desses resíduos têm essas três características. E, logicamente, esse conjunto que vai para um desses elementos gera uma matéria-prima secundária, que teoricamente deveria voltar para a cadeia. E quais são os motivos que fariam esse retorno? Ou seja, você tem no pós-consumo duas características básicas, ou seja, a obsolescência do produto, ou seja, o produto envelheceu, o produto ficou estragado, ou não tem mais uso, ou você está descartando ele, e logicamente esse gera um conjunto de resíduos que vão trazer algum uso ou alguma pertinência para ele. Inclusive, um casaco, uma roupa sua, pode ser trabalhado numa logística reversa, que normalmente são utilizadas, por exemplo, em campanha do agasalho. Você pega ela, dispõe para que uma outra pessoa possa ser utilizada. Isso faz característica de reuso de uma característica de um produto que você não quer mais usá-lo, não tem uma necessidade dele. Quando eu penso em pós-venda, é muito similar o processo. A diferença básica é que eu tenho os motivos diferentes. Normalmente eu tenho uma disposição final que está validada em cima de uma data de expiração, ou seja, uma data vencida, efetivamente um produto ficou no estoque, não foi consumido, não foi vendido, não foi utilizado, ele acabou sendo com data de validade perdida e fez com que você tivesse que fazer então um descarte dele. Problema de expedição, por exemplo, erro de expedição, embalagem incorreta, qualquer coisa assim, política de estoque, de reposição e às vezes política de marketing, né? Eu tenho, por exemplo, um recall, não deixa de ser uma logística reversa, porque eu estou chamando o meu consumidor, eu estou chamando de alguma forma que se devolva, se traga um carro, se traga um produto, para que eu possa fazer uma manutenção sobre ele. Isso, logicamente, me traz uma característica de fazer um retorno, um reuso ou alguma característica de aproveitamento desse material. Quando eu olho, então, a cadeia direta no pós-venda e pós-consumo, eu tenho alguns efeitos tratados sobre isso. No pós-venda, a característica básica, né, que se considera é
Os resultados são liberação de área de varejo, uma melhor distribuição. Lembra que o pós-venda está numa relação, provavelmente, ainda entre empresa com empresa, ou seja, no business to business, ou seja, no B2B. Significa que aquele produto que ficou parado, que não serve mais, eu tenho que fazer alguma coisa com ele, algum descarte que me permita fazer um reaproveitamento dele de alguma forma. Quando eu penso no pós-consumo, eu também tenho resultados pertinentes que afetam o seu desempenho. Esse resultado, muitas vezes, está voltado a incentivo a uma aquisição nova ou mesmo a um processo de reposição de reuso. Logicamente, esses dois resultados têm que me aumentar o quê? Minha competitividade, porque eu tenho que ser mais econômico, tenho que ter uma preocupação social e, logicamente, uma preocupação ecológica, tenho que buscar, então, esse retorno financeiro e tenho que, provavelmente, buscar uma melhoria na minha imagem, mostrando que eu trabalho com produtos, com materiais que são reutilizados, são reciclados. Dentro dessa lógica, o Brasil já tem hoje uma política, principalmente nos são chamados catadores, né, de rua, por exemplo, latinhas de alumínio, papelão, que trabalham em cima de uma cadeia de valor de reciclagem que é considerada sustentável, porque você tem uma preocupação em manter cooperativas que são economicamente viáveis, uma preocupação social de pegar pessoas que estão sem emprego, muitas vezes de baixa capacitação, e trazer para esse mercado, e, logicamente, uma preocupação ambiental que você não deixa esse resíduo, essas latinhas, esse papelão solto por aí, né, atrapalhando, muitas vezes até enchendo bueiros que podem causar inundações. Políticas públicas de incentivo à reciclagem dentro de áreas urbanas facilitam muito o processo, melhoram muito o processo de comodidade e de facilidade de fluxo de trânsito e fluxo de transporte urbano. Quando você olha um dos exemplos disso, é o Milk Run. Nós já explicamos sobre o que é o Milk Run, que é aquele processo, ao invés de você ter um veículo dedicado para cada um dos fornecedores, né, ao seu destino, você trabalha com um veículo único que faz rotas dentro desse contexto. Lembrando que o conceito do Milk Run é você passar, vindo da corrida do leite, entregar um produto dentro de uma embalagem cheia e retornar com essa embalagem vazia para reutilizá-la, para colocar novamente esse produto e voltar ao seu cliente ou ao seu consumidor final. Quando a gente olha também uma outra oportunidade, é a criação do que a gente chama de um parque ecoindustrial, um distrito verde. Aí no Brasil está se tentando fazer isso, que é o quê? Um conjunto de empresas que se instalam e que acabam sendo um fornecedor do outro de tal forma que não gera esse resíduo dentro dele. Um exemplo melhor que a gente pode ter é um que está instalado lá na Dinamarca, na cidade de Kalundborg, onde você tem exatamente um conjunto de empresas, onde os seus resíduos são matérias-primas de outras empresas e assim sucessivamente, onde é praticamente um ciclo fechado, onde nada se sobra, tudo se aproveita, como se dizem por aí. Uma questão bastante séria também, que ajuda muito nessa lógica, são as regulamentações ambientais. Existem regulamentações praticamente em todo o mundo, né, com características diferentes, e o Brasil fez uma lei em 2010, a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que ela demorou 4 anos para ser implementada, ou seja, ela foi promulgada em 2010, mas ela começou a ter válida em 4 anos para que as empresas pudessem se adaptar sobre ela. Essa adaptação sobre a lei estabelece principalmente o quê? Uma tratativa de resíduo. Então, a partir de 2014, todas as empresas agora que têm projetos novos, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de expansão, instalações, precisam estar preocupadas em atender essa legislação. Ela se baseia principalmente na aplicação de pessoas físicas ou jurídicas, em qualquer segmento, que você tem uma tratativa de fazer uso desse resíduo de alguma forma. Muito bem. A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, também tem uma classificação de resíduos no seu artigo 13. Quais são essas classificações de resíduos? De acordo com a sua origem. Então, essa origem pode ser domiciliar, de limpeza urbana, uma combinação das duas coisas, comerciais e de serviço. São todos aqueles materiais que você usa e que você não precisa usar mais, tanto na sua empresa, tanto na sua casa, um lugar que você passeia, um lugar que você visita. Associado a isso, tem algumas questões voltadas a saneamento básico, que são a parte de resíduos industriais, da parte de serviços de saúde, por exemplo, descartes de farmácias que aplicam injeções, descartes hospitalares que fazem medicações ou fazem tratamento com internações de pacientes ou mesmo cirurgias. Nós temos a parte de construção civil, que é material que sobra de obras ou material que sobra de canteiros de obras relacionado a processos de construção, demolição, reformas. Nós temos a parte de pastoril agrícola, né, que são resíduos vinculados a fertilizantes, vinculados a algum tipo de elemento químico ou mesmo de material de insumo que você vai usar para fazer tratamento de terra ou plantio. Você tem na área de transporte derivados, por exemplo, de combustíveis, óleo queimado, algum tipo de combustível descartado que você não utiliza mais, vinculados à manutenção de veículos, aeronaves, qualquer que seja o tipo de modal. E você tem, na parte de mineração, não podemos nem esquecer, né, o exemplo de Mariana, que são aqueles resíduos que você gera a partir de um processo de mineração e que você tem que ter uma área de descarte. Se você não trata bem dessa área de descarte, acontece como aconteceu em Mariana, que nós tivemos um desastre ecológico bastante sério no Brasil, todos devem lembrar disso.
Então, o que a lei busca? A lei busca incentivar algumas características importantes. O primeiro aspecto é uma espécie de hierarquia de tratamento. O primeiro aspecto realmente importante é não gere resíduo, ou seja, reduza o máximo possível o resíduo que você vai ter no seu processo produtivo, no seu processo de transformação. Segundo, uma vez que gerou resíduo, tenta reutilizá-lo, tenta fazer com que ele possa ser, de alguma forma, ser tratado da sua forma original, como ele foi produzido. Uma vez não conseguindo ser reutilizado, vamos fazer uma reciclagem dele. Por exemplo, vamos pegar uma para do papel, fazer novo papel, vamos pegar o plástico que está danificado, que sobrou, tentar fazê-lo misturado com plástico novo, ou seja, fazer o máximo possível de reciclagem. Não conseguindo reciclado, vamos fazer a recuperação dele, vamos reformar esse produto, vamos pegar esse produto que está novo, da mesma forma, ou de alguma forma danificado, vamos trocar componente, trocar reparo dele. Não conseguindo fazer tudo isso, aí sim você vai fazer um confinamento final dele, vai tentar colocar num lugar seguro, deixando ali guardado até no solo de consumo. Existem várias formas de reaproveitamento. Hoje, por exemplo, algumas indústrias aproveitam esse tipo de material que vai ser confinado, vai ser descartado, para gerar energia, né? São queimados esses materiais, né? A indústria de cana-e-açúcar faz isso muito bem, alguns outros segmentos trabalham muito bem com isso, de tal forma que, mesmo na hora que eu vou fazer o confinamento, eu fazer o descarte final dele, eu possa fazer um reuso dele, eu fazer ainda uma forma de tratá-lo para fazer útil ao seu processo produtivo. Então, quando a gente fala nessa lei, duas coisas são bastante importantes, que é a responsabilidade compartilhada, ou seja, todo mundo no processo produtivo é responsável por aquele resíduo, a partir do momento que ele é gerado em qualquer fonte, toda a cadeia que vai ser colocada, o distribuidor, o cliente, mesmo o consumidor, acabam sendo responsáveis, por exemplo, com bateria de celulares, pilhas, outras coisas que permitem esse descarte com maior cuidado. E, logicamente, a logística reversa, incentivando cada vez mais o retorno disso às suas origens, ou a um processo, ou a um novo local, como as cooperativas, que possam trabalhar com a reciclagem disso ou, de alguma forma, com a recuperação desses produtos. Uma das questões importantes também é que existe uma norma, a BNT-NBR 10.004, de 2004, que está sendo atualizada, que ela também classifica os resíduos, né, em classe 1 e classe 2, né, principalmente no que é chamado de resíduo perigoso, aquele que provoca um dano bem forte no ambiente, e aqueles que são inertes ou não inertes, que são de classe 2, que podem ser um dano menos agressivo, de alguma forma, quando ele está disponível no uso de mercado. Então, quando a gente olha o aspecto, principalmente caseiro, urbano, né, a gente observa que existem as tradicionais classificações, né, que é vidro, metal, plástico e papel. Mas será que existem só realmente essas quatro categorias? Normalmente a gente vê essas latas de lixo, outras latas de descarte em algum lugar. E qual é o problema? Você faz um trabalho maravilhoso em cima desse descarte, coloca nos seus saquinhos, aí você coloca para ser recolhido. Quem vai para recolher? Um caminhão apenas. Não adianta nada se você faz a reciclagem disso bonitinho dentro do ambiente, mas na hora de fazer a coleta, fazer o descarte, vem tudo num local só, num transporte só e mistura. Então, é importante entender que todo o processo da logística reversa, ela tem que ter a parte de coleta separada, mas também a parte de manuseio, transporte e descarte também separada, evitando essas contaminações. Bom, logicamente, não estão só essas quatro, existem outras classificações e nós temos que estar atento para algumas questões, né? Por exemplo, materiais perigosos, materiais hospitalares, material radioativo, que são materiais realmente efetivos, que podem ser utilizados. Existe uma história famosa, né, que aconteceu uma vez com um elemento chamado Césio-137, que foi um elemento que contaminou algumas pessoas, porque as pessoas não sabiam direito como utilizar aquilo. Então, existem alguns tipos de materiais que estão aí disponíveis, que são utilizados em equipamentos, que na hora que for fazer o descarte tem que estar atento na hora de colocar ele num lugar seguro e sem que as pessoas possam ter esse incômodo. Devemos lembrar que algumas questões no Brasil nós somos muito bons, né? Nós somos, por exemplo, bons em reciclagem de lata de alumínio, nós somos o primeiro do mundo, perdemos eventualmente algumas vezes para o Japão, nós consertamos muito bem. Existem outros materiais que a gente consegue trabalhar muito bem, e isso é muito importante, positivo no Brasil. Nós temos também alguns bons exemplos, né, de alguns tipos de materiais que estão sendo produzidos. Por exemplo, nós temos pneus que já são utilizados para fazer alguns asfaltos, né, ou parte de asfalto. Nós temos a madeira que é reciclada para fazer compensados que você possa reutilizar. Nós temos alguns tipos de plásticos que já são utilizados, né, a própria latinha de alumínio, como eu falei. Ou seja, há alguns elementos dentro do país que nós trabalhamos bem, mas nós podemos melhorar com certeza em alguns aspectos. E, logicamente, quando a gente fala em logística reversa, a gente tem que pensar que existe um aspecto internacional nisso. Então, a gente trata a logística reversa como um fluxo de retorno, e a gente tem que pensar que esse fluxo de retorno pode acontecer tanto localmente, quanto nacionalmente, quanto internacionalmente. Isso que a gente vai passar a olhar agora. O que é uma logística internacional? Ela serve tanto para o fluxo de abastecimento, o fluxo normal, forward, também como o fluxo de retorno, o fluxo reward, que é o fluxo reverso desse processo. O que é a característica principal? Um dos elementos importantes na logística internacional é trabalhar com os Incoterms, que são International Terms of Commerce, que significa o quê? São acordos comerciais em termos de responsabilidades e riscos, ou em termos de responsabilidades e garantias que existem na tratativa de cada uma das negociações internacionais.
Não é o caso de eu ficar explicando todas elas, porque vocês já devem ter visto isso em algum momento, e nós temos aí os detalhes disso. Mas nós temos algumas características importantes. Por exemplo, FOB e CIF, que são normalmente usados em aspectos nacional de transporte. Normalmente a gente fala assim, FOB quer dizer cliente retira, né? E CIF entrega no cliente, são termos de incoterms internacionais usados apenas para embarcação marítima. Ou seja, ela é usada em cima de questões de uso. Free on board quer dizer, eu coloco a mercadoria livre de qualquer custo em cima do bordo de um navio. CIF quer dizer, eu coloco a mercadoria com custo seguro e frete pago até o destino sem descarregar desse navio. Então, algumas características são importantes observar, que esse Incoterm estabelece a forma como eu vou negociar a contratação, principalmente do transporte que vou ser colocado em termos de deslocamento no maior espaço ou no maior movimento, assim, no transporte internacional, navios, aeronaves, ou mesmo veículos automotores como caminhões. É importante também entender que, logicamente, dentro dessa regra do Incoterm, eu tenho tanto o risco quanto o custo associado. Então, eu tenho aqui uma classificação do quanto é o risco em cada um dos Incoterms do vendedor e quanto é o custo, responsabilidade do vendedor em cada uma das classificações. Logicamente, existem tabelas que podem ajudar em qualquer língua, tem em inglês, tem em espanhol, tem em português, que auxiliam a gente a tomar uma decisão. Então, recomendo que você faça um estudo um pouquinho mais detalhado para entender essa lógica de responsabilidade de custo e responsabilidade de vendas ou de riscos, né, associado a um processo internacional entre um exportador e um importador ou entre um vendedor e um comprador. Quando a gente olha também um outro elemento importante, é a classificação fiscal. Num processo internacional existe um sistema harmonizado. Nós, como pertencemos ao Mercosul, usamos o NCM, a nomenclatura comum do mercado. O que é isso? Cada um dos tipos de materiais tem uma classificação fiscal que está associado à Receita Federal para ela poder fazer o tributo equivalente a esse produto. É muito importante acertar essa classificação fiscal, porque você errando a entrada desse produto na classificação fiscal, você vai cair num canal muito pouco conhecido, que é o canal cinza, né? Vamos falar dele daqui a pouco. E esse canal cinza, até você explicar qual o tipo de imposto ou tributo que você paga, pode demorar um tempo maior do que necessariamente você gostaria. Então, é importante entender que o NCM tem uma característica importante de classificação fiscal que deve ser utilizado para fazer esse uso da movimentação internacional. Então, quando a gente fala em fazer planejamento de ações, 3 etapas são fundamentais. Qual é? Primeiro, entender qual é o fluxo de valor do processo de transporte internacional e desembaraço aduaneiro, ou seja, qual é o Incoterm que eu vou usar, qual é o custo do produto, qual é o peso que vai ser utilizado. Segundo, analisar a demanda de embarque, levantamento desses custos envolvidos e quanto tempo pode demorar para você fazer esse embaraço ou fazer o custo de transporte. E terceiro, fazer uma análise final do processo e comparar custos. Então, pegando uma questão bastante importante, o que eu devo fazer quando eu faço distribuição física internacional? Eu tenho que olhar as características de carga em termos de qual é o seu tipo, quanto é o perfil, frágil ela é, perigosa, ela tem contaminação, qual é a característica. Eu posso transportar numa aeronave, por exemplo, produtos explosivos, eu não posso transportar em qualquer tipo de embarcação. Eu tenho alguns riscos de segurança que devem ser seguidos. Eu tenho que também realizar uma avaliação de qual modal é permitido fazer esse tipo de análise e qual é o custo disso. E, ao mesmo tempo, eu tenho que tomar muita atenção com o tipo de embalagem. A embalagem é fundamental no produto, tanto no seu uso interno, quanto no seu uso de armazenagem, quanto no seu uso de movimentação internacional. Faz parte do processo estabelecer um critério de uso dessa embalagem como parte do elemento da sua decisão também de fazer um movimento internacional. E aí, um procedimento básico se dá em 3 elementos importantes. Ter os registros de documentação todos no Siscomex, ou no Sistema de Comércio Exterior do Brasil, ter os documentos corretos na sua forma de exportação e importação e ter um cuidado com o seu faturamento, né? Olhando principalmente a exportação, que é um incentivo que a gente deve fazer ao país, a gente tem que estar atento que as documentações de exportação são muito associadas à documentação de importação, diferenciando apenas os tipos de tributos que você vai pagar. Uma das questões importantes, então, um exemplo, pegando o material vindo da Suíça para o Brasil de 2 formas, ou aeronave ou marítimo, nós temos aqui o que nós chamamos de transit time, o tempo de trânsito, quanto tempo demora para chegar. Então, de navio vem 12 dias, e aéreo vem 3 dias, com uma eventual conexão em Miami. E aí eu tenho desembaraço no porto, demoraria em média 10 dias para fazer a liberação marítima no porto e 5 dias para fazer a liberação dentro de um aeroporto normal no Brasil. E quando eu olho os custos, né, olhando em Incoterm CIP, ou seja, Cost Insured Paid To, ou seja, pagando com seguro, eu tenho uma observação importante. Observe que eu tenho, então, o peso vai ser o mesmo, 80 quilos da carga, o valor por quilo é o mesmo, o que vai mudar são as relações do frete, né? Então, quando eu observo aqui, o marítimo sai mais barato do que o aéreo. Em compensação,
O meu aéreo sai metade do tempo em termos, ou menos da metade do tempo, muitas vezes, em termos de transporte. Então, a decisão é, eu quero um retorno mais rápido e a minha diferença de preço pode não ser tão grande em função daquilo que eu vou ter a minha demora. Lembra que quanto mais tempo eu demoro para repor meu produto, significa que mais tempo eu tenho que deixar a matéria do estoque. Então, às vezes eu faço um transporte mais barato, mas eu tenho um estoque maior. Lembra naquele cálculo do lote econômico que a gente fez? Essa decisão também vale para processos internacionais. Logicamente, quando eu observo disso, eu tenho algumas questões importantes no meu transporte internacional. Eu posso trabalhar com contratações individuais de cada um dos modais que eu vou utilizar, eu posso fazer um transporte intermodal, significa, então, troca de transporte intermodais. Intermodalidade não quer dizer transporte de modal internacional. Intermodalidade é a troca de modais em eventos de movimento, né? Em cada ponto de movimento entre um ponto e outro. Significa que eu posso fazer intermodalidade tanto nacional quanto internacional. Na questão internacional, como os tempos de distância são maiores, existem algumas características importantes. Então, eu posso ter um contrato individual de cada um, eu posso ter transporte também separado com um contrato único em cima de um único transportador que opera, ou eu posso contratar o operador de transporte multimodal, que ele faz uma negociação única com a empresa. Essas diferenças que tem entre contratar individualmente, contratar por um intermediário como agente de carga, ou contratar com um operador de transporte multimodal, significa uma forma da empresa facilmente conseguir ter esse produto e ter uma espécie de retorno e reposição mais rápido. Logicamente, então, minhas preocupações são tratar com inter e multimodalidade e transbordo e troca, né? Trabalhar com a característica dessas operações de entrega, imagem de veículos, quais são as formas de troca desse veículo e, finalmente, pensar em que tipo de operações eu vou tratar, né? Eu vou tratar com intermodalidade, com multimodalidade, ou vou contratar efetivamente um operador multimodal que vai fazer esse movimento para mim, né? Um operador de transporte multimodal. Bom, uma das questões do transbordo é, na forma que eu vou transferir a carga de um lugar para o outro, de um bordo para o outro, eu tenho que estar atento se essa carga vai ser facilmente. De repente, um tipo de container que eu uso numa embarcação marítima não serve numa embarcação aérea. Eu posso ter, numa embarcação marítima, colocar em cima do caminhão, ou de um aéreo colocar em cima do caminhão. Mas entre esses dois modais, muitas vezes não se consegue, por exemplo, marítimo para aéreo ou vice-versa. Por isso, precisa estar atento com essa lógica desse transbordo, com essa característica de movimentação de carga. Aí, uma das questões importantes, como a gente comentou, é fazer o custo. A gente tem uma característica chamada de landed cost, que é o custo do material aterrado, ou seja, o custo aterrissado disponível, que é fazer uma tabelinha, normalmente, com todos os custos envolvidos, e comparar entre o aéreo e o marítimo qual seria o mais viável na sua forma, inclusive considerando os tributos. A partir dessa discussão de custos, né, normalmente tem uma área de comércio exterior, justamente com uma área de logística, vão se tomar decisões sobre qual a melhor forma de trazer isso. Então, é fundamental que você tenha um controle de todos os custos envolvidos em qualquer uma das operações internacionais que você possa ter na característica de retorno sobre esse processo. E aí, logicamente, algumas coisas facilitam, né, que é você entender quais os tipos de acordos internacionais. Tipicamente, nós temos 4 que prevalecem, né? Que é a zona de livre comércio, uma união aduaneira, o mercado comum e a união econômica. O Brasil vive um mercado comum, que é o Mercosul, né? O mercado comum dos cones sul, onde você tem os países envolvidos, né? Como Chile, Uruguai, que fazem parte desse contexto. Aquela discussão com a presença da Venezuela, Paraguai, sempre está presente, mas nós temos a Argentina está sempre presente, ou seja, Chile, Brasil, Uruguai e Brasil praticamente prevalece desse acordo originalmente, e depois você tem a função dos países que participam em alguns momentos. O que é importante entender, por exemplo, que cada um deles procura ter facilitadores. Por exemplo, a União Econômica, que é o modelo que vive a Europa, né, você tem uma facilidade, inclusive, de passaporte, de transferência tanto de pessoas quanto de carga. No Mercosul, você tem algumas dessas facilidades restritas, até você chegar na zona de livre comércio, que tem uma facilidade, mas tem as maiores restrições comparado com a evolução das outras possibilidades. Esses acordos, né, aí você tem uma total integração econômica total, você tem uma integração econômica que permite você fazer, além disso, o uso da união monetária, né, que é por caso do euro, que acontece também na Europa. Recentemente, nós tivemos a notícia de que a Inglaterra vai sair, então isso vai talvez desestabilizar ou mudar alguma característica dessa integração econômica, integração existente dentro da União Europeia. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de alguns tipos de acordo que podem ser facilitadores. Você pode buscar isso no IBGE, você consegue ter acesso a essas informações.
E, logicamente, isso te ajuda a você entender quanto facilmente você pode ter acesso a algum tipo de país ou algum tipo de característica de uso desse tipo de transporte internacional. Uma coisa importante, você encontra na Receita Federal orientações de como se procede esses elementos, né? Esses fluxos são vindos da Receita. Então, você tem uma característica que prevalece em 4 canais. O canal verde, tradicionalmente, é o canal que está liberado. O canal amarelo, que normalmente tem uma característica de desacordo entre algum tipo de documentação ou algum tipo de não entendimento, interpretação. O canal vermelho, que esse sim, normalmente é uma recusa em termos de dissociação de algum tipo de declaração, né? Pode ser por quantidade, pode ser por tipo de produto. E o canal cinza, como eu falei, que é um canal de subtributo. Você está com tudo certinho, a quantidade é certa, o produto é certo, tudo bonitinho, só que a declaração que você colocou do atributo que vai pagar o imposto está correta. Então, você cai no canal cinza, que esse é mais complicado, porque você vai ter que refazer todo o processo lá na sua origem para poder tratar dessa seu ajuste de tributos. E nos outros, você consegue fazer algum tipo de ajuste com documentos adicionais que pode facilitar esse processo. É importante entender que a presença de um despachante, de um agente de carga, pode auxiliar nessa liberação da carga. A Receita também recomenda, né, que você fique atento a alguns prazos. Então, normalmente, esses são os prazos padrões, mas na vida real, às vezes, isso não é tão correto, porque você tem alguns problemas, né? Às vezes, de sobrecarga, você tem algumas vezes tipo de ingerências sobre algum tipo de processo, né? Ou mesmo uma greve que pode atrapalhar esses prazos. Mas, como padrão, para você ter um acesso, um planejamento, ele pode ser usado como referência. E aí, a Receita também orienta a formação de um fluxo, né, mais apurado, onde você tem um olhar na importação com um pouco mais de detalhe para que você possa organizar. Enfim, quando você vai fazer um planejamento internacional da sua logística, é importante consultar no Brasil como a Receita Federal te orienta para fazer esse processo, porque ele tem toda uma característica muito bem dada, né, sobre a forma de fazer os procedimentos, inclusive de fazer a tributação e pagamento. Se você tem alguma característica que está vinculada a questões sanitárias, né, você tem que procurar a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, para poder fazer esse cadastro. E se você tem alguma questão vinculada, por exemplo, à área agrícola ou à área de processamento de alimentos, você tem que procurar a parte ambiental, né? Normalmente, você tem já no Ministério do Meio Ambiente, você tem a característica do IBAMA, que permite que você tenha alguns tipos de tratamento, né? Por exemplo, pallets de madeira precisam ser tratados com liberações, né, específicas de sua isolamento, para que você possa ter uma característica de não contaminação, né? Normalmente é conhecido como fumigação. Então, essa fumigação é importante demonstrar uma espécie de certificado para que possa ser liberado dentro da aduana, dentro da área de alfândega no Brasil. Então, Anvisa, Receita Federal, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente são importantes, o MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, são importantes para que você possa ter um bom fluxo de logística internacional, tanto para importação quanto para exportação. Importante que você tenha no seu planejamento tanto a logística reversa quanto a logística internacional, considerando a logística reversa feita localmente, feita nacionalmente ou feita internacionalmente. Por exemplo, internacionalmente você pode mandar um produto com uma embalagem e mandar de volta essa embalagem para você reutilizar numa próxima embarque, né? Ou você pode importar um material com determinada embalagem também, só pegar o produto e devolver a embalagem para que você possa reutilizar em próximo embarque. Você deve considerar os aspectos do seu planejamento, considerando todas os processos, os fluxos, documentação e também consultando os órgãos legais, como a Receita Federal, a Anvisa, Ministério da Agricultura, Meio Ambiente e o próprio IBAMA. Muito obrigado e até o próximo encontro.